Olá amigos, sou Claudete Moura, estamos estudando o Livro dos Médiuns, no capítulo 24, que Kardec intitulou Identidade dos Espíritos. E como nós já falamos no programa anterior, Kardec, depois de estar pesquisando, tirando suas conclusões nesse capítulo, ele, para reforçar tudo aquilo que ele falou, ele então indaga aos espíritos sobre as questões que ele já havia estudado para dar uma comprovação a tudo aquilo. E nós citamos no programa anterior que isso foi feito durante toda a codificação espírita. Por isso que nós temos a codificação como uma coisa muito confiável, que Kardec teve esse cuidado de estar sempre pedindo o aval da espiritualidade superior. E nós fizemos algumas perguntas no capítulo anterior, no programa anterior, e agora vamos continuar essas questões que vão comprovar tudo aquilo que Kardec falou nesse capítulo 24. Quando um espírito, Kardec pergunta aos espíritos, quando um espírito protetor se apresenta, como São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito ou a alma do apóstolo? Digamos que vem um espírito superior e fala, assina ou fala que ele é São Paulo. Será que é certo que seja esse espírito, essa alma desse apóstolo? E olha o que os espíritos responderam. Existem milhares de pessoas que dizem ter São Paulo como anjo guardião, ou outro santo. Precisais de um nome, e é isso que lhes é oferecido. Um espírito superior pode tutelar centenas de encarnados. Como as pessoas querem um nome, e aquele espírito é um espírito já evoluído, que pode utilizar esse nome, como nós vimos, porque ele pertence à mesma ordem daquele espírito, e entre eles há muita solidariedade, eles pensam da mesma forma, então, sim, ele pode dizer que é São Paulo. Então, veja bem, um espírito superior, digamos São Paulo, ele pode tutelar centenas de encarnados, ele pode ter muitos encarnados, mesmo porque quando ele não puder estar trabalhando com aquele, existe sempre um outro da mesma ordem, que pensa como ele, que vai representá-lo. E como as pessoas querem um nome, então é dado esse nome. Kardec continua perguntando aos espíritos, por que os espíritos comunicantes tomam com frequência nomes de santos? Nós vemos que os espíritos que se comunicam geralmente usam esses nomes de santos. E os espíritos responderam, identificam-se com os hábitos daqueles a quem se dirigem. Todo mundo tem um santo da sua devoção. A maioria das pessoas tem um santo da sua devoção. Então, os espíritos tomam esse nome às vezes porque as pessoas se identificam com aquele nome. E esses espíritos também se identificam com os hábitos daquela pessoa, daquele médium que ele está ali protegendo, orientando. Então, isso aí é comum, tomar os nomes de santos, porque é uma coisa mais confiável, talvez, para o médium. Não, meu mentor é tal santo. E é um santo, geralmente, que ele tem devoção e que ele pede. Nós podemos citar como exemplo o espírito Vianney, que foi um padre que tem uma comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, se dirigindo a uma moça cega. E ele foi um padre assim, que viveu realmente o sacerdócio dele, praticando o bem. E ele tinha
como mentora e protetora dele, Santa Filomena. Ele tinha tanta devoção com Santa Filomena que tudo que ele queria, ele perguntava para Santa Filomena. Vejam bem, ele era um padre médium, só que ele não sabia que ele era um padre médium, ele achava normal Santa Filomena aparecer para ele, orientá-lo, e ele seguia fielmente o que ela falava. Então, claro, se tiver, como ela era a santa da sua devoção, que ele depositava toda a confiança, então poderia até vir um outro espírito, que seria da mesma ordem dela, substituí-la, que ele ia falar, não, ele tomava até a forma. Tem um livro chamado Fundação Emmanuel, que é psicografado por Carlos Bacelli e o espírito Inácio Ferreira. E fala que no plano espiritual tem uma instituição de estudos. Daí a gente fala, as pessoas perguntam, mas lá tem? Lógico que tem. Não falamos que a Terra é uma cópia imprecisa do plano espiritual? Então tudo que nós temos aqui tem lá, muito melhor do que os nossos, muito superior. E lá estudam aqueles espíritos que se afinizam com os ensinamentos de Emmanuel. É super interessante esse livro, chama-se Fundação Emmanuel. Então, e lá eles aprendem até tomar a forma de Emmanuel, se necessário, para orientar as pessoas. Porque pode ter alguém que fala, não, só aceito essa orientação se vier o próprio Emmanuel. E pode ser um espírito, vamos voltar lá nos ensinamentos anteriores. Da mesma ordem, com solidariedade, pensamentos iguais a de Emmanuel. Daí ele pode se apresentar como Emmanuel. Então eles estudam para isso no plano espiritual. Outra pergunta que Kardec faz. Certos espíritos que se costuma evocar atendem sempre em pessoa? Ou, como pensam alguns, enviam mandatários para transmitir o seu pensamento? Vejam bem que Kardec cercou por todos os lados alguma dúvida que nós poderíamos ter. Essa pedagogia que ele usou durante toda a codificação espírita. Ele cercou, ele fez as perguntas de uma outra forma e os espíritos sempre respondiam. Ele perguntou tantas vezes a mesma coisa que alguns espíritos até se irritaram com ele em alguns pontos, falando, já falamos isso. Mas por que ele fazia isso? Não era para ele, não é que ele tinha dúvida. É que ele sabia que quem fosse estudar essa obra ia ter dúvidas. Então ele começou a cercar por todos os lados para que a gente chegasse a uma conclusão única. Então ele pergunta, se os espíritos que atendem o nosso chamado, eles atendem sempre em pessoa. São eles mesmos ou eles enviam alguns mandatários para transmitir os seus pensamentos? Como nós acabamos de falar, por que não atenderiam se o podem? Olha o que os espíritos falam. Por que eles não atenderiam? Se eles podem atender, eles vão atender. Se o espírito não pode atender, ele vai mandar um enviado dele. Ele vai enviar um outro espírito em que ele confia que vai dar as mesmas ordens, as mesmas instruções que ele, porque esse espírito tem uma similitude de pensamentos com ele. Então, vejam bem, eles podem vir em pessoa sim, se eles puderem, se eles não estiverem ocupados, se eles não estiverem em outra função, se eles acharem necessário que eles venham, eles vêm. Ou então eles podem mandar um outro espírito em que eles confiam e que vão transmitir as suas ordens. Kardec continua perguntando, o mandatário é sempre suficientemente esclarecido
para responder como o faria com o próprio espírito. Vejam bem como Kardec cercou de todas as maneiras as respostas que os espíritos poderiam dar. Tá bom, ele não pode vir, ele vai enviar alguém. Mas esse alguém que ele vai enviar é tão esclarecido para responder como se fosse ele mesmo respondendo. E olha o que os espíritos falaram. Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de os substituir. Claro que eles não vão mandar qualquer um, que não tem ainda o conhecimento necessário, que não tem a experiência para a instrução. Aliás, quanto mais elevados são os espíritos, mais harmonia num pensamento comum, de tal maneira que para eles a personalidade é indiferente. Eles pensam da mesma forma. Quanto mais elevada essa ordem a que eles pertencem, eles têm, como nós voltamos lá, solidariedade e similitude de pensamentos. Então, eles sabem quem eles vão mandar, eles não vão enviar qualquer espírito que não tenha o conhecimento necessário, que não possa instruir como ele próprio instruiria. Então é indiferente a personalidade quando se trata de espíritos que têm a mesma harmonia, que têm um pensamento comum. Por isso que às vezes eles são substituídos, mas como as pessoas podem não acreditar naquele espírito, que é da mesma ordem do outro, que é da mesma evolução do outro, que pensa igual, tem os mesmos sentimentos que o outro, ele toma também a forma daquele outro, ele assume a forma, porque o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, é um corpo muito mutável, ele pode se transformar. Então o espírito pode assumir a forma daquele que o enviou e a pessoa fica feliz, olha, foi mesmo São Paulo, foi mesmo São Pedro, foi mesmo fulano que veio trazer, que veio me orientar. E isso faz com que as pessoas tenham mais credibilidade. Kardec continua perguntando: compreendemos que seja assim quando se trata de ensinamento sério. Mas como os espíritos elevados permitem a espíritos de baixa classe usarem nomes respeitáveis para semear o erro através de máximas muitas vezes perversas? Olha a conclusão que Kardec chegou. Nós compreendemos tudo isso que foi falado quando se trata de um ensinamento sério trazido por esses espíritos superiores. Mas quando esses espíritos de baixa classe usam esses nomes para semear o erro, esses espíritos elevados permitem isso? Que esses espíritos de baixa classe usem os seus nomes para semear os erros, trazendo instruções muitas vezes más, perversas? Os espíritos falaram o seguinte: não é com a sua permissão que eu faço. Então não é que os espíritos superiores, por exemplo, o espírito que com Kardec citou São Paulo, ou os espíritos citaram São Paulo, não é com essa permissão que eles vão fazer. Eles vão utilizar esse nome sem a permissão do espírito. Serão punidos proporcionalmente à gravidade da impostura. Então, esses espíritos que estão usando esse nome mais esclarecido, esse nome que nós respeitamos, eles vão ser punidos, porque eles estão usando esses nomes para passar mensagens erradas, inspirando ali as pessoas ao mal. Então não é com a permissão deles. Deus permite para provar a vossa perseverança e o vosso discernimento, para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Então, olha bem, não é o Espírito que permitiu, mas é com a permissão de Deus. Porque, às vezes, nós
precisamos ser testados para provar a nossa perseverança e o nosso discernimento. Um espírito que usa um nome venerável está nos passando uma mensagem errada ou nos intuindo a fazer algo que não seja bom? Será que nós vamos acreditar ou é para a gente ligar nossa anteninha lá de discernimento e falar, será que isso é verdade ou é errado? É para isso. Então Deus permite como uma prova para nós, então, que nós possamos distinguir a verdade do erro. Nós estamos terminando hoje o nosso programa e no próximo nós continuaremos com as questões que Kardec fez aos espíritos para saber sobre a natureza e a identidade dos mesmos. Claudete Moura para o divulgar.net.